E a seguir, cenas do próximo capítulo, e a gente vem com a revisão da aula 79, onde a gente estudou um pouquinho de semelhança, né? Semelhança. Será que eles acham que a gente é semelhante? Tomara, semelhantes, mas Né? congruentes não. Não, congruentes não. O professor Maurício é mais tostadinho, o professor Lúcia mais branquinha, né? Mais alto? Um pouquinho mais alto. Não sei não. Então, Ai, que engraçadinho. Os casos de semelhança de triângulo, a gente aplicou tudo nessa aula e a gente viu que continuamos na condição de usar o teorema de Tales. A proporcionalidade. Isso mesmo. Então, vem com a gente, a aula 79.2, a gente vai fazer a revisão do que a gente estudou na 79.1. Olha lá no slide, então. Com isso, a gente vai relembrar a semelhança de triângulos. Então, vamos lá, os tipos. Quanto aos lados, equilátero. Quanto aos ângulos, certo? Quanto aos lados, eles podem ser equiláteros, isósceles e escaleno. Lembrando que equilátero tem 3 lados iguais, isósceles tem 2 lados iguais e o escaleno não tem nenhum lado igual. E aí a gente fala que ele é o esquisito, né? Nenhum lado igual ao outro, certo? Certo. Agora, quanto aos ângulos. Ele pode ser retângulo, acutângulo e obtusângulo. O retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. O acutângulo tem 3 ângulos agudos. E o obtusângulo, aquele ângulo obtuso maior que 90. Mas eu não lembro o que é retângulo. Retângulo é um ângulo de 90 graus. O agudo é menor que 90. Menor que 90. É os pequenininhos, né? Pequena abertura. E o obtusângulo é o... é o que tem um ângulo maior que 90. Isso mesmo, né? Para a gente entender melhor. Vamos lá, então. Falando de semelhança de triângulos, eles são semelhantes se existem 2 situações, né? 3 ângulos iguais, não vou nem usar congruente, que é para vocês não confundirem. 3 ângulos iguais, ou cujos lados têm uma razão de proporcionalidade. Beleza. A gente sabe que tem os casos de semelhança que a gente viu, né? Primeiro caso, AA. Faz aquela pilha, né? Ângulo, ângulo. O segundo caso, LLL. E o terceiro caso, LAL. Lado, ângulo, lado. Vamos lá no mapa mental? Vamos. O mapa mental, ele traz algumas situações que a gente não estudou ainda, né? Que é o incentro, o ortocentro, o baricentro, circuncentro, Mas vamos analisar esse lado aqui do nosso mapa mental, que foi o que a gente viu na aula de hoje, né? Então a gente viu as semelhanças de triângulo. O primeiro foi ângulo, ângulo. É porque lá tá, ângulo, é porque ele botou o L no meio, né? Esse aqui, botou o lado no meio. É ângulo, ângulo. Na verdade, vai ter um lado no meio, né? Vai ter um lado. não tem como ser diferente. Então, o primeiro caso, ângulo, ângulo. O segundo caso, lado, né? E o terceiro caso... Lado, ângulo, lado. Isso mesmo, tá bom? E aí temos as servianas de um triângulo. E no segundo ano vocês vão entender um pouquinho direitinho a bissetriz, a mediana, a mediatriz, a bissetriz, a altura... Esses nomes todos aí. Todos aí. É claro, né? Cada pessoa vai fazer o seu mapa mental dentro dos seus estudos. Isso. Você vai fazer os tipos de triângulo, você vai fazer os casos de semelhança, e essa parte ali da direita, quem fez estava estudando aquilo naquele momento, né? Então é de acordo com o estudo, né? No momento. Nós resgatamos a questão dos triângulos, porque falar de semelhança de triângulos, mas não lembrar nem o que é um triângulo é meio que incoerente, né? Então, por isso que nós fizemos esse apanhado de buscar o que é um triângulo e tal, para daí sim falar dos casos de semelhança, entender como que eles podem ser semelhantes e terminar a aula, terminar a revisão, lembrando e confirmando o que você sabe, que semelhante não é congruente. Tá? As informações são diferentes. Congruente é igual. Por que na geometria usa congruente? Porque ele não pode afirmar que são iguais. Não, é igual. Porque um pode ter os vértices A, B e C e o outro pode ser D, E e F. Então tem vértices diferentes. Mas os lados e os ângulos são todos
iguais, com mesma medida. E quando a gente fala de semelhante, foi a questão daquelas bonequinhas lá, a matriosca, né? Elas são todas, têm o mesmo formato, a mesma pintura, mas tem tamanhos diferentes. Para ser congruente, tem que ter medidas iguais. E formato igual. E assim, além de ser diferentes, mas tem uma proporção, né? Um é a metade, o outro é um terço, um quarto, um quinto. Não pode esquecer disso, porque assim, eu posso pegar dois triângulos isósceles, mas que tem uns lados que não tem nenhuma relação. Então são semelhantes? São semelhantes porque são isósceles. Mas qual que é a constante de proporcionalidade? Na matriosca? Matriosca. Tem lá a proporção, direitinho. Com certeza. E agora vamos às atividades de sala. Já já a gente volta com a correção. Estamos de volta à atividade de sala. Atividade de sala, e agora? Muito fácil, né? Muito simples, porque a gente vem desde lá da aula de razão e proporção, trabalhando dentro do mesmo contexto, né? Passamos pelas regras de 3 e tudo isso a gente resolveu simplesmente, né? Multiplicando cruzado e resolvendo a nossa equaçãozinha, né? Então tá fácil. Às vezes devem estar pensando assim, mas lá na regra de 3 nós aprendemos que se são inversamente tem que mudar. A partir dali, afirmamos que é proporcional, aí sempre é multiplicação cruzada. Isso mesmo. Então vamos lá, tirar as dúvidas e verificar se está tudo certo. Questão de número 1. Sabendo que os triângulos são semelhantes, determine a medida H do triângulo a seguir. Então, se já afirmou que é semelhante, eu já posso aplicar a minha proporcionalidade? Pode, né? Pode. Então, eu estou querendo a medida H do triângulo a seguir. Então, eu posso fazer a altura do grande com a altura do pequeno? Posso. Então, a altura está para 1,8, assim como a base do grande está para a base do pequeno, né? É 2. 2,0 é o mesmo que 2, nem precisa colocar, né? E aí, tem como a gente melhorar isso aqui, simplificar, ficar mais fácil? Tem ali, 30 por 2 não dá 15? 30 por 2 dá 15, né? Então aqui fica 15 e aqui fica 1. Vamos multiplicar cruzado agora? H vezes 1. É H. 15 vezes 1,8. Bom, 18 mais 9 dá 27. Então, a altura do grande é 27 metros. Tá proporcional? Tá, porque a base do maior, né? A gente vê que no pequenininho a base é maior do que a altura. Então, aqui no grande, a altura também tem que ser menor que a base, para seguir a mesma proporção, tá? Beleza. Fácil? Facinho. Simples? Muito então, fácil. vamos à questão de número 2. Qual o valor de x no triângulo a seguir? Valor de x no triângulo a seguir. A gente já pode afirmar que ele é proporcional? Vamos ver, tem dois... Qual é o caso aqui? Ângulo, né? Então, o caso de proporcionalidade ângulo, a gente consegue afirmar que eles são proporcionais, então eu posso aplicar o meu teorema de Tales, a minha regra de proporção. E antes de fazer o cálculo, a gente já percebe que o maior é o dobro do menor, não é? Ele é o dobro. Ele é. No dobro. Sim. Então, se aqui é o dobro, vai ser o dobro em todas as outras dimensões. Então, olha aqui. Se aqui é 30, aqui é 60 centímetros, né? E agora? Acho que desalinhou esse x, não é? Esse x era aqui, né? Então, a gente risca ele daqui e coloca ele aqui. Então, o x vai valer 60. Mas digamos que a gente não percebesse essa proporção aí, a gente pode montar? Pode. Né? Então a gente vai montar aqui, ó, essa parte inclinada, né? Eu nem vou falar o nome dela aqui. Está para a base, 18, assim como o meu x inclinado aqui do maior está para 36. E aí a gente pode simplificar, pode melhorar aqui, né? Dá para dividir, né? Por 3. Por 3. Por 6. Por 6, né? Dividindo por 6 vai ficar 5. E embaixo, dividindo por 6 vai ficar 3. Igual a x sobre 36. Vamos multiplicar cruzado? Nosso objetivo é achar 60, né? 3 vezes x? 3x. 5 vezes 36? 180. 180. Tá, multiplicando, vai passar? Dividindo. 180 dividido por 3, o meu x vale 60 centímetros.
Beleza, então chegamos aí à resposta que, pelo raciocínio lógico, a gente também já tinha chegado a essa conclusão, mas a gente precisou fazer o cálculo aqui e demonstrar para vocês que é possível, tá? Beleza. Beleza, beleza? Então vamos à questão de número 3. Sabendo que os triângulos abaixo são semelhantes, determine. Aí tem duas perguntas, olha, ele quer o valor de x e a razão entre esses triângulos, ou seja, a constante de proporcionalidade desses triângulos. Muito bem. Então, o valor de x, né? O valor de x eu vou descobrir fazendo uma relação. A razão é simples. A razão, por exemplo, é só eu pegar o 20 sobre 8. Essa lateral com essa lateral eu já acho a minha razão. Dá para me dividir aqui e simplificar? Dá, né? Dá por 4, né? Olha lá, 20 por 4? Dá 5. 8 por 4? 2, né? Então, a minha razão é 5 meios. 5 Já meios. é a letra B. Agora, eu vou achar o valor de x. Então, se eu pegar o 20, é lateral do grande com lateral do pequeno? Para 8. 20 para 8. Eu vou pegar a base do grande, 22,5 22,5, com a base do pequeno. x. Vamos melhorar isso aqui? Vamos. Eu já sei que 20 oitavos é o mesmo que 5 meios. 5 meios, igual a 22,5 sobre X. x. Vamos multiplicar cruzado e partiu solução. 5 vezes x, 5x. 2 vezes 22,5. Bom, 22,50. Duas vezes dá 45, não é? 45, isso mesmo. Tá multiplicando, vai passar? Dividindo. Dividindo. O meu x vai valer 9. 9. Certinho, certinho. Certinho. Então, a minha razão de proporcionalidade é 5 para 2. Eu já consegui fazer isso antes, então pude substituir aqui para facilitar. Mas, de toda forma, a gente ia simplificar ali em cima e verificar, né? Beleza. Muito fácil, né? Mais uma? Mais uma. Para encerrar com chave de ouro, vamos ao Se Liga no Enem. Pergunta de número 4. Um prédio tem sombra pela luz solar projetada no solo horizontal com 70 metros. Está lá na figura, lá, 70 metros é a sombra. Ah, é a sombra, 70 aqui. Simultaneamente, um poste de 8 metros de altura, localizado nas proximidades desse prédio, tem sombra de 14 metros. Calcule a altura do prédio. Ah, então já sei, né, que temos proporcionalidades aqui, né? Ele está mostrando o ângulo de 90 graus nos dois e está mostrando esse ângulo também igual aqui, né? É, porque tá, né? Mas como que eu sei que é no mesmo, que é igual o ângulo? Porque ele está falando que é no mesmo lugar, na mesma situação. Então, quer dizer, quem está fazendo essa sombra é o Sol. Então, o Sol está inclinado do mesmo jeito, não é? Então, essa inclinação do Sol é a mesma. Então, o ângulo da base é o mesmo. Beleza. Então vamos agora fazer a nossa proporcionalidade? Vamos. Eu posso pegar a altura do prédio que eu quero encontrar, x, com a altura do poste. 8. Pode ser? 8. Eu vou pegar a base da sombra aqui, a minha sombra do prédio, com a sombra do poste. Do poste, né? Beleza. Então vamos lá. Multiplicando o cruzado, 14 vezes x. 14x. 8 vezes 70. 7 vezes 8? 56. Acrescenta O zero. um zero, né? Tá multiplicando, vai passar Dividindo. 560 dividido por 14. Bom, deixa eu ver. 4. 4 dá 56, né? 16 com 40. 40. Se a gente já pegar só na divisão, já pegar a primeira casa decimal, já vai perceber que é 4 e só tem a opção da letra D. Não tem aqui 42, 46, né? Então a gente já fica aí mais fácil ainda, porque não precisa nem fazer a divisão por inteiro. E eu pensei que você ia simplificar ali o 70 e o 14. Ah, nem me dei conta. Para ver que às vezes simplifica, às vezes não, e o resultado é o mesmo. E né? é importante que vocês saibam que existem esses vários caminhos. Vamos conversar aqui antes do Brincando com os Números. Olha só, é importante que vocês, alunos, percebam que nós aqui, de maneira proposital, e às vezes não, às vezes é espontâneo, né? Às vezes é automático. Mas às vezes é de propósito. Nós mostramos vários caminhos diferentes, fazemos 3 questões, cada uma seguindo uma linha diferente. Às vezes fazemos o quê? No começo, encontramos de forma lógica e depois fazemos o cálculo. Às vezes fazemos o cálculo e mostramos no final só que existe uma lógica. Às vezes simplificamos, às vezes não.
Existem vários caminhos, mas o caminho mais fácil é aquele que você conseguiu perceber e falou assim, eu prefiro esse, é mais prático por legal. aqui. Verdade, então, né? Claro que a gente sempre mostra que, independente de simplificar ou não, chega no mesmo resultado, tá, gente? Então, assim, são os caminhos que a matemática tem para se chegar a uma solução. Às vezes o seu colega fez de um jeito, você fez de outro, aí na hora que vai conferir, não é que tá errado. Não é tá errado, tá semelhante. Tá semelhante, só não tá igual, né? O seu colega simplificou, você não. Isso é o mais legal, né? Quando chegamos à resposta, a resposta certa, fazendo a conta certa, porque tem aluno que faz uma mágica, tá? Ele erra no meio do caminho, mas aí ele usa o método, já ouviu falar do método Pescosson? Opa, a resposta é 5. Então, aqui se a gente tivesse simplificado, né? Dava para simplificar por 7, né? Por 14. Por 14 mesmo. Porque por 2 então, ia ficar 35, você 7. ia trabalhar com valores menores aqui na hora do cálculo, né? Mas tem aquele que preferiu fazer dessa forma, sem simplificar. Então, fica a critério do aluno, a critério da pessoa que está desenvolvendo a questão, tá bom? Beleza. Brincando com os números. Meu Deus, e a pergunta era bem complexa. Vamos ver? Olha lá, tá lançado o desafio. Um pequeno caminhão pode carregar 50 sacos de areia ou 400 tijolos. Esse ou aqui é legal porque ele faz uma separação. Quando você vai procurar, né, você vai sair, aí você vai lá e procura lá. Você tem tênis e sapatos. Ou vai de tênis ou vai de sapato. Você não pode usar os dois ao mesmo tempo. Então, beleza. Então, ou é um ou é o outro. E aí eu falei na aula, qual é a proporção aqui? Qual a relação existente aqui? 50 sacos de areia, 400 tijolos. Quanto que um saco de areia corresponde com relação a tijolos? É essa proporção que a gente precisa fazer, Isso. né? Então a resposta correta é 144 tijolos. Mas aqui a gente não deixa a galera com dúvida. Vamos mostrar como chegamos a esse resultado. Quer ver? Olha lá. 144 tijolos. Por quê? Um saco de areia equivale a 8 tijolos, né? Como que você sabe disso? Ué, eu fiz a divisão, fiz a razão entre os tijolos. 400 tijolos e 50. Ou 50 sacos, né? Corta o 0, 40 por 5, 8. Então, ao mesmo tempo que nós temos um saco de areia, equivale para nós a 8 tijolos. Se o caminhão carregou 32 sacos de areia, ainda tem espaço para 18 sacos de areia, certo? São 50? Sim, 32 mais 18, 50, né? Isso. Então ainda nos restam aí 18 sacos de areia, vazios, né? Isso, mas eu não quero sacos. Eu quero levar agora tijolos. Então 18 vezes 8... 144. Muito boa, muito boa. Muita linha de raciocínio. Será que a galera acertou essa? Não sei não. Vamos lá, né? Mas dá para ver agora toda a linha de raciocínio que usou a parte da razão. Então a gente pega o brincando com os números e não fica fora do conteúdo, né? Beleza? Beleza. Certo? Certinho. Muito bem, então, hora da gente finalizar a nossa aula. E sim, né? Agora a gente viu a parte de semelhança, a gente viu a parte de proporcionalidade, a gente viu os casos, a gente viu também lá as regras de 3. Eu acho que essa parte ficou bem consolidada, né? Foi muito sólida, muito boa. E olha, se vocês entenderem bem esses assuntos, eu vou falar a verdade para vocês, e forem reforçando cada vez mais, quando chegar no Enem, vão tirar de letra essa parte, que é quase a metade da prova. A matemática básica no Enem, né? Só que eu fiquei pensando numa coisa. Nós falamos aqui dos triângulos, e na aula nós falamos que o triângulo retângulo ele é especial. Por que será, né? Será que no próximo capítulo dá para trabalhar isso? No próximo capítulo? Na próxima temporada? Tá igual aquela... tem uma série aí no Netflix aí que...
não sei, infinitas mil séries, capítulos, A episódios. matemática tá tipo isso, né, galera? Mas é legal, muito bom, muito aprendizado. Eu acredito que vocês aí estão conseguindo absorver os assuntos, os conteúdos, e aqui a gente fica numa alegria, né? Porque é esse o nosso maior objetivo, tá certo? Beleza. Mas então, a aula que vem, eu acho que a gente vem falando um pouquinho mais sobre esse triângulo especial, o nosso triângulo retângulo, tá bom? Aguarde